Nós não queremos e não temos buscado ser simplesmente um ajuntamento de pessoas. Não desejamos ser apenas um grupo de pessoas que corriqueiramente se encontra e segue um ritual, observa algumas regras, mas queremos de fato viver como igreja. Isso é muito mais profundo do que simplesmente estarmos em cultos periodicamente. Aliás, as meditações que faremos nos 50 dias, elas direcionam exatamente para esse foco. O fato de que ser igreja é muito mais do que simplesmente estarmos juntos, mas principalmente sermos parte de um corpo que faz diferença sobre a terra. A palavra de Deus nos traz uma orientação clara sobre o que é ser igreja. Quando nós começamos olhando sobre a forma como Jesus falou aos seus discípulos, quando naquele questionamento, sobre como os discípulos o viam, e na resposta de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nós vemos que Jesus, ele deixa claro que ele estaria inaugurando algo que teria como fundamento ele mesmo. Eu edificarei a minha igreja. E o propósito de Jesus é exatamente esse: que a igreja seja edificada nessa única base, ele mesmo. Por isso, quando ele diz, eu edificarei, ele está falando que ele é o autor, ele é o criador, ele é o sustentador, é aquele que traz a existência e mantém a igreja. E a igreja só é igreja quando está alicerçada sobre essa verdade, de que ela tem o início em Jesus, e ela se mantém em Jesus. O fato é que a queda nos trouxe muitas distorções na maneira como nós vivemos sobre a terra. Uma das coisas que eu tenho declarado é que nós fomos criados para a vida em comunidade, porque Deus é uma comunidade. Diga isso para quem está do seu lado: Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade, porque Deus é um Deus único, mas ao mesmo tempo ele se manifesta em três pessoas: o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vivem uma unidade perfeita e harmônica. Então, quando pensamos em Deus se manifestando dessa forma, podemos também encará-lo como uma comunidade. E quando Deus nos cria, Ele nos cria para vivermos dessa forma. Quando Jesus ora lá em João capítulo 17, e Ele diz que eles sejam um, ó Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles sejam um, para que o mundo creia. Na oração de Jesus, Ele está expressando exatamente isso, que o propósito de Deus, quando nos criou e colocou sobre a terra, foi exatamente para que vivêssemos sobre a terra a realidade dessa unidade do céu, dessa comunhão do céu, dessa comunidade celestial. Por isso, a oração de Jesus, ela é profunda. Jesus não teria que orar para que tivéssemos unidade, se essa unidade não tivesse sido quebrada. A oração de Jesus tem um porquê. O fato é que a queda, ela desfez esse princípio no nosso coração. Quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 3, na descrição da queda, nós vamos observar que a maneira como Satanás tenta o homem, e aí quando eu estou falando do homem, eu estou falando do homem e da mulher, eles eram uma unidade. Lembre-se de uma coisa, antes da queda, eles eram uma unidade, o homem e a mulher. Eles não tinham dois nomes, eles tinham um nome só. Quando Deus chamava Adão, Ele estava chamando os dois. Aliás, esse é o segredo do casamento, a unidade do casamento expressa ali. Então, quando Adão está ali sendo tentado, ou seja, o casal está sendo tentado, quando Satanás vem para gerar a tentação no coração deles, é exatamente para quebrar esse sentido de unidade, de comunhão.
E qual é a tentação? Olha, no momento em que vocês comerem do fruto, vocês serão deuses, independentes. Vocês já não precisam mais de comunhão com Deus. Vocês serão deuses. Em outras palavras, não precisarão mais de comunhão com Deus. E aí Satanás começa a alimentar a semente da divisão. E principalmente a semente do egoísmo, do orgulho, que nos separa, que nos faz viver distantes uns dos outros. A essência da tentação e da queda foi exatamente essa. O agir de Satanás foi para gerar no coração do homem, ali no jardim, essa separação da unidade que o homem tinha com Deus, e vamos colocar o homem com a mulher. A queda acabou gerando essa distorção. A consequência disso é que passamos a viver sobre a terra em função de expectativas que visam suprir apenas as nossas necessidades. Ou seja, aquilo que nós fazemos, as coisas que nós planejamos, o nosso dia a dia, enfim, os nossos planos de vida, os nossos alvos de vida, eles começam a ser gerados em função de expectativas nossas. Que essas nossas necessidades venham a ser supridas, venham a ser cuidadas. Por quem? Pelo outro. Então os nossos relacionamentos, eles acabam sendo conduzidos em função daquilo que o outro pode fazer de bom para nós. É assim que muitos chegam ao altar para o casamento. Por que você vai casar com ela? Porque ela é a pessoa que vai me fazer feliz. Por que você vai casar com ele? Porque ele é o homem da minha vida e eu serei feliz com ele. Ou seja, vai para o casamento com a expectativa do que o outro possa fazer para gerar algo de bom para a sua vida. E ao longo, não só no casamento, mas nos nossos relacionamentos e em família, começamos a abrigar e gerar expectativas as mais diversas. E são expectativas da nossa alma, de uma alma caída, de uma alma contaminada pelo pecado, ferida pelas experiências ruins da vida. E essa alma, muitas vezes enferma, tem expectativa de ser cuidada, sarada, de que as pessoas estejam dando a atenção que não teve muitas vezes no passado. Essa alma ferida, enferma, muitas vezes projeta no outro uma satisfação que não pode ser conseguida no outro, mas somente em Deus. Então geramos relacionamentos que nada tem a ver na unidade de Deus, projetada por Deus, em que Deus vive e que Deus planejou para que vivêssemos sobre a terra. Criamos expectativas apenas para que o nosso ego possa ser suprido, acariciado, amaciado, para que nós tenhamos de alguma forma o nosso orgulho sendo reconhecido. Então essa vida de expectativas em relação ao outro, que nos separa, porque geram frustrações. Quantas frustrações você já teve em relação a alguém, tanto próximo quanto mais distante? Pare para olhar para a sua vida. Frustrações em casa, com pai, com mãe, com filhos, frustração com o irmão, com a irmã, frustração na igreja, frustração na escola, frustração no trabalho, frustração ao longo da vida com pessoas com quem você se relacionou. E feridas vão sendo abertas porque as frustrações vão acontecendo. E por que essas frustrações acontecem? Por que nos frustramos em relação ao outro? Porque vivemos com expectativas em relação a ele. Vivemos a esperar que o outro venha nos suprir e venha cuidar das feridas que estão na nossa alma. Esse é o resultado da queda. Essa é uma consequência do fato de termos sido contaminados pelo pecado. E aí, a nossa vida começa a girar em torno disso. Começamos a agir e decidir as coisas de tal forma que tudo possa girar à nossa volta. Há no Velho Testamento uma personagem que ela é descrita como alguém usada por Satanás para manipulação.
E essa é uma rainha chamada Jezabel, casada com Acabe. Ela é mencionada também em Apocalipse como sendo alguém ou um espírito, e quando eu falo de espírito, eu não estou falando de um demônio, não estou falando necessariamente disso, mas estou falando de um espírito em termos de cultura, de forma de ser, de motivação interior, porque não precisa necessariamente ser Satanás, pode ser simplesmente almas feridas, que tentam de alguma forma manipular as circunstâncias, manipular as pessoas, para que elas façam as coisas segundo o seu interesse. E Jezabel, ela faz exatamente isso. Ela era alguém que se levantara como uma adoradora de Baal dentro de Israel, e não apenas isso, mas ela perseguia os profetas do Senhor, e não apenas ela perseguia os profetas, mas ela agia de forma a manipular as circunstâncias. Por exemplo, quando Acabe tem um interesse pela propriedade de um homem do seu reino chamado Nabote, e ele fica um tanto quanto frustrado porque ele não pode ter como ele gostaria aquela propriedade, embora fosse rei e pudesse lançar mão dessa autoridade. Jezabel então maquina um plano para manipular as circunstâncias e fazer com que aquela propriedade, aquela plantação, aquele bem de Nabote se tornasse de Acabe. E assim então é identificado o que nós chamamos de espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele atua nessa forma. Quando nós agimos, quando nós tentamos fazer com que as pessoas saiam daquilo que é o natural delas, quando nós queremos que as pessoas façam as coisas, decidam as coisas, quando nós desejamos que a comunidade em que nós estamos, e pode ser a igreja, pode ser o trabalho, pode ser a escola, pode ser a vizinhança, que a comunidade se mova segundo os nossos interesses, e quando nós queremos que os outros façam segundo os nossos interesses, estamos sendo movidos por um espírito, por uma cultura chamada Jezabel. E isso pode ser influência maligna, mas isso pode ser apenas uma enfermidade da alma. Mas em ambos os casos, é o que quebra relacionamentos. Porque aí deixamos de respeitar o outro como ele é, porque desejamos que ele seja o agente para satisfação de necessidades pessoais nossas. Então, esse espírito de Jezabel, essa motivação interior da alma, para fazer com que as pessoas, ou a igreja, ou o grupo se adeque aos nossos desejos, aos nossos anseios, às nossas expectativas. Por isso que há muitos que vivem a mudar de igrejas. Por isso que há muitos que abandonam a igreja. Por isso que há muitos que preferem o isolamento. Porque quando não conseguem manipular, quando não conseguem mover os outros a seu favor, preferem se isolar e fugir da comunidade. Há duas verdades, querido, que eu quero deixar nessa noite, para nós pensarmos seriamente nelas. Em primeiro lugar, a honra do meu irmão, ela será sempre maior que a minha própria glória. Eu quero que você olhe para o seu irmão agora, olhe para quem está do seu lado. Diga para ele, a tua honra é maior que a minha glória. Amém? Agora você vai falar para outra pessoa, que não é essa que você falou. Vai dizer para outra pessoa, porque com certeza você falou para cônjuge, para alguém muito próximo, né? Agora você vai falar para alguém diferente. E você vai olhar nos olhos da pessoa e vai dizer, a tua honra é maior que a minha glória. O que é que eu quero dizer com isso, meu amado? É que quando eu compreendo qual é o projeto de Deus em termos de vida em comunidade, de vida como igreja, quando eu compreendo o projeto de Deus de fazer-nos viver em comunidade, então eu compreendo que nada mais importante do que eu honrar o meu irmão. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo. Porque sempre eu vou olhar para o meu irmão e considerar que ele é merecedor de honra. E tudo o que eu puder fazer, eu farei para que ele possa ser honrado. A motivação do meu coração passa a ser o outro.
Veja que a queda fez com que o meu olhar se voltasse para mim mesmo. E por causa da contaminação da queda, eu busco os meus interesses. Mas quando Jesus faz a obra no meu coração, quando o meu coração é transformado, e quando os meus olhos se abrem para o projeto de Deus, então eu tiro os olhos de mim, e eu começo a colocar os meus olhos no meu irmão, no meu próximo. É por isso que Jesus, ele resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. O primeiro, sobre todos, amar a Deus. O segundo, ao próximo, como a mim mesmo. Isso quer dizer que se eu quero viver a essência do Evangelho, eu preciso compreender que eu não posso desejar que as pessoas vivam para mim, façam para mim e supram as minhas expectativas, mas que eu seja, em Cristo Jesus, resposta de bênção na vida do meu irmão. Então a honra para ele será muito mais importante para mim do que eu receber qualquer glória. Por isso, se eu fizer alguma coisa que o abençoe e ninguém ficar sabendo, não importa. A honra dele é mais importante do que eu ser reconhecido. Amém? Porque às vezes vem a frustração, não é? Olha a expectativa como funciona. Nós fazemos alguma coisa e ajudamos o irmão, e o irmão recebe ajuda, ele é abençoado, e depois, fica tudo por isso mesmo. Esqueceu. E aí a gente fica frustrado, fica bravo com o irmão, porque ele não voltou para agradecer. Porque o irmão depois passa e nem cumprimenta. Poxa vida, eu ajudei o irmão e ele agora finge que não me vê. Isso é a expectativa da nossa alma de querer o reconhecimento. Mas quando nós compreendemos o perfil de Jesus, o que é ser Jesus sobre a terra, então nós compreendemos que eu não preciso esperar glória. O mais importante para mim não é se eu terei glória, mas é se eu vou honrar o meu irmão. Isso é o mais importante. Amém? A segunda coisa que eu quero deixar para você pensar é que o pecado do meu irmão nunca será maior do que o meu. Eu vou repetir. Aliás, você vai falar para quem está do seu lado. Diga para quem está, olha para quem está do seu lado, diga assim: o seu pecado sempre será menor do que o meu. Olha para quem está do outro lado agora e diga: o meu pecado sempre será maior do que o teu. Sabe o que isso quer dizer? A questão, meu amado, é que quando Jesus começa a mudar o nosso foco, quando Jesus entra na nossa vida e nos faz mudar o nosso olhar em relação ao outro, quando nós paramos de julgar, quando nós paramos de exigir contrapartida do outro, quando nós começamos a olhar com amor para aquele que está próximo de nós, quando nós começamos a amar como Jesus amou, o que acontece é que, mesmo quando o meu irmão cai, mesmo quando ele peca, o meu olhar para com ele será sempre um olhar de compaixão, será sempre um olhar de misericórdia, será sempre um olhar de amor, apesar da queda. E olhar com misericórdia, olhar com graça para a pessoa, não quer dizer simplesmente passar a mão sobre o pecado e dizer: tadinho, ele pecou, continua no pecado e eu concordo com ele. Não é isso, amado. Mas quer dizer que apesar da queda, apesar da falha, apesar do tropeço, apesar do que ele fez, eu continuo amando e sempre olharei com misericórdia para a vida do meu irmão. E quando eu olho para o meu pecado, eu tenho que ver como um monstro, como uma força maligna que está dentro de mim, que eu preciso vencer, e por isso eu tenho que lutar com todas as minhas forças para vencer. Por isso, quando eu olho para o meu pecado, independente de qual seja, ele sempre será maior do que o pecado que eu vejo no meu irmão. Amém? Porque o meu eu tenho que tratar com severidade. E o irmão, eu tenho que olhar com graça, com misericórdia, para que ele se levante. Essas são verdades e são princípios que nós ainda veremos e vamos falar sobre isso ainda muitas vezes.
as próximas semanas. Mas eu quero que você pense nessas duas verdades como algo essencial para nós. Elementares, fundamentais, extremamente importantes para nós, se queremos viver como igreja. Porque se eu quero viver a comunidade que Deus projetou, que Jesus disse que iria edificar, eu preciso compreender que a minha prioridade, primeira, é Deus. A segunda não sou eu. Eu vou repetir. A primeira, a prioridade absoluta, a que está lá no topo da minha lista, é Deus. E eu não posso esquecer isso. Mas a segunda, não sou eu. Não são os meus interesses. Não são as minhas expectativas. Por isso, é que o pecado do meu irmão nunca será maior do que o meu. Sempre terei que olhar para mim, para não cair naquele erro que Jesus corrigiu os seus discípulos, para que eles não tivessem tentando tirar um cisco do olho do irmão, quando tinham uma trave no próprio olho. Há um texto que eu gosto muito, Deus me falou profundamente um tempo atrás, e citei, se não me engano, semana passada, ou umas 2 ou 3 semanas atrás, que é a passagem dos 10 leprosos. Porque eles se aproximam de Jesus, e ali, naquela pequena comunidade de 10 pessoas, eles buscam Jesus no interesse de serem curados. Mas é interessante porque tanto o texto de Mateus quanto de Lucas, quando citam os 10 leprosos, eles identificam que havia um que ele era diferente. E a diferença dele é que ele era estrangeiro. Um dos evangelhos fala que ele era estrangeiro, e o outro evangelho diz que ele era samaritano. E Jesus cura aqueles 10 homens. Mas depois que eles são curados, são limpos da lepra, apenas um deles volta para agradecer. E esse era o samaritano. E a pergunta que eu fiz enquanto meditava era: mas como é que pode? Judeu e samaritano não se davam. Judeu e samaritano não viviam juntos. O judeu, para ir da Judeia para Galileia, ele dava a volta, ele não passava por Samaria. Como é que podia ali estar, naquele grupo de 10, um samaritano? E quando eu perguntava isso para Deus, olhando para o texto, eu entendi. Ali tinha um samaritano no meio dos judeus, porque o que os unia, o que os igualava, era a lepra. E porque eles eram todos leprosos, e sabiam que eram leprosos, e sabiam que iam morrer, eles não tinham expectativas, nem exigências uns com os outros. E quando nós perdemos as expectativas e exigências em relação ao outro, então nós conseguimos conviver e amar adequadamente. Jesus, ele cura os 10 e um volta, ele diz: onde estão os outros? Só esse estrangeiro veio? Jesus aproveita para cutucar os judeus em relação ao samaritano. Eclesiastes nos diz no capítulo 3 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amados, quando nós compreendemos o nosso próprio estado, quando compreendemos que Romanos 3 diz que não há um justo nenhum sequer, quando Romanos 3 nos diz que não há ninguém que faça o bem, o que a palavra de Deus está fazendo é nos igualar pelo pecado. Assim como aqueles 10 eram igualados pela lepra, nós todos somos igualados pelo pecado. Por isso eu não tenho o direito de exigir do meu irmão ter expectativas de suprir as minhas necessidades. Porque como ele, eu dependo da graça. Eu dependo da bondade de Deus. Eu dependo
da mão graciosa de Deus me conduzindo e me mantendo de pé. É por isso que a palavra nos desafia a vivermos como comunidade, a ombrearmos uns com os outros, sermos ombro a ombro, lado a lado, sermos ombro um para o outro, sermos suporte. Quando a palavra fala sobre suportai-vos, ele não está falando sobre você aguentar o irmão, mas está falando sobre ser suporte. Está falando de você estar do lado dele e saber que o seu irmão tem falhas. Saber que o seu irmão, ele vai fazer coisas que vão te frustrar, porque ele não é perfeito. É você saber que ele vai agir de formas que você não vai gostar. Mas nunca se esqueça, você vai fazer coisas que vão frustrá-lo. Você vai fazer coisas que ele não vai gostar. E você também vai ter coisas na sua vida que serão reprováveis. Porque não somos perfeitos. Formamos uma comunidade de imperfeitos, justificados pelo sangue de Jesus. A nossa justificação não está no que nós fazemos de bom. A nossa justificação não está em fazermos coisas boas e perfeitas. A nossa justificação vem pelo que Cristo fez. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, garantiu para mim e para você o sermos parte disso. E quando eu compreendo isso, meu amado, quando nós compreendemos essa realidade, que a obra da cruz foi o preço pago por Deus para me dar o privilégio de ser parte da família dEle. Quando eu compreendo que eu estou aqui por graça e misericórdia dEle, quando eu compreendo essa verdade, então eu dou graças a Deus porque eu estou com você aqui. Eu dou graças a Deus porque eu posso olhar para o meu lado, eu posso olhar atrás, à frente e saber que eu estou rodeado de irmãos que, como eu, um dia também nasceram no pecado, mas encontraram Jesus e têm buscado o Senhor para as suas vidas, têm sido salvos pela graça e estão dependentes da graça nesse lugar. Então, quando eu olho para essa comunidade, eu me alegro de fazer parte dela. Eu não sinto frustração nos erros do irmão, eu sinto alegria no fato de que eu também falho. E juntos, nós estamos ombreando, ombro a ombro, caminhando na mesma direção, fortalecendo-nos uns aos outros, para chegarmos no alvo. Para que, como Paulo, a gente possa dizer, eu sei que eu ainda não alcancei, mas aquelas coisas que eu sei que são descartáveis na minha vida, as coisas que eu sei que já não têm tanto valor, essas eu deixo para trás, essas eu abandono. As coisas que eu fiz, os erros que eu cometi, os enganos que eu cometi, as coisas que eu fiz que eu achava que tinham importância, eu deixo para trás, mas eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando Paulo coloca isso, ele está falando sobre uma motivação do coração dele, mas que não era apenas do apóstolo, mas de todos nós. O fato de que nós sabemos que não somos completos, ainda não alcançamos, e todos nós estamos aqui na busca do mesmo alvo, Jesus. Por isso, é que o grande desafio nosso, e Efésios nos fala isso, é alcançar a estatura do varão perfeito, olhando para Jesus. Hebreus fala assim, olhando para Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Efésios diz que Jesus, esse é o alvo, Ele é a estatura. Então, quando nós olhamos para Jesus e o estabelecemos como alvo da nossa vida, então começamos a caminhar na mesma direção. Começamos a buscar sermos sobre a terra aquilo que Ele deseja que eu e você sejamos. E sabe o que é que Jesus quer que eu e você sejamos? Diga para quem está do seu lado, Jesus. É estranho ouvir isso, mas eu vou te dizer. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Como alguém nesse mundo pode ver Jesus? Quando olha para o corpo de Jesus. Por isso Jesus é o nosso alvo. De olharmos para Ele
estabelecemos o padrão que queremos buscar. E ombro a ombro, lado a lado, de braço dado, caminharmos na mesma direção, sabendo que nenhum de nós pode chegar lá se não for pela graça. É ela que nos mantém, é ela que nos alimenta e é ela que nos conduz. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Feche teus olhos diante do Senhor. Som do teu coração nesse momento. Muitas vezes, amado, nós viemos, participamos, nos envolvemos em comunidade cheio de expectativas. Muitas vezes dentro de casa, na sua família, você identifica e tenha se lembrado de quantas frustrações já teve, porque gerou expectativas de uma alma ferida, de uma alma contaminada pela queda, esperando que o outro fosse a solução da sua vida, quando só Jesus pode ser a resposta. E eu quero convidar você a orar pedindo perdão. Peça perdão a Deus, porque a sua expectativa estava em pessoas falhas como você. Peça perdão porque você colocou expectativas em pessoas e não em Jesus. Peça ao Senhor que gere no teu coração a verdadeira motivação. A motivação de estar com o outro, para ser bênção para ele. Seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com seus pais, seja na igreja. Peça ao Senhor que te dê força para resistir a todo impulso de Jezabel na sua vida. De querer manipular e conduzir as coisas para que tudo saia do jeito que você quer e gosta.